Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, eu estou enviando essa videoaula, tá? Que eu vou tratar dos assuntos da aula de amanhã, tá? Na aula ao vivo a gente vai resolver as atividades da apostila. Então hoje, um dia antes, eu estou mandando a teoria, tá? Como a gente já fez aí várias vezes, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. A gente começa a falar agora sobre magnetismo. A maioria das pessoas aí já tem uma noção do que é o magnetismo, né? Já viu um ímã, já trabalhou, muito comum esses ímãs de geladeira, né? Então todo mundo tem um pouco de noção do que se trata, né? Mas inicialmente aqui conversando um pouquinho sobre a história do magnetismo, pessoal. O que a gente tem? Por que vem desse nome, né? Os primeiros ímãs foram descobertos numa região da Grécia, pessoal, chamada de Magnésia, tá? Olha lá, tá aqui, vocês têm aí na apostila de vocês um textinho aí explicando, tá? E por que aquelas rochas eram magnetizadas, né? Elas estavam muito expostas à incidência de raios, tá? Tem muito raio que cai na região e acabou magnetizando essas rochas, tá? E os gregos perceberam isso porque os objetos de metais que eles carregavam acabavam sendo atraídos para essas rochas, tá? E é daí que surge os primeiros relatos de ímãs, tá? Que só foram muito depois chamados de ímãs, né? Mas as propriedades magnéticas já foram relatadas aí nessa época. Os ímãs, pessoal, hoje em dia ainda são muito utilizados, tá? Em diversos componentes eletrônicos, nos computadores, nos celulares tem ímã, tá? Nos ferros velhos, tá? Em grandes indústrias que é necessário carregar grandes objetos, a gente tem os eletroímãs, tá? Que ele só tem essa propriedade magnética quando tem uma corrente elétrica passando por ele, tá? Então é um eletroímã, tá? Então ele está muito presente no nosso dia a dia. A gente tem aqui, pessoal, os ímãs mais comuns, né? São os ferrosos, né? Mas a gente tem aí outros ímãs foram descobertos mais recentemente, tá? Os de neodímio. Tem aí na apostila de vocês as imagens. Talvez vocês já tenham visto vídeos aí na internet desses ímãs. É muito comum o pessoal fazer essas bolinhas e forma uma corrente, tá? Que vai se movimentando aí. Eles são bem mais fortes, tá? Esses ímãs de neodímio, eles são bem mais fortes. Tem que até tomar cuidado para trabalhar com eles. Beleza? Agora, pessoal, conversando um pouquinho sobre os polos dos ímãs, né? Todo mundo aqui, eu acredito que saiba que o ímã, né, tem dois polos, tá? Se você pega uma barra, qualquer pedaço de ímã, tá? Ele sempre vai ter duas regiões que vão atrair, né, cargas diferentes, tá, pessoal? Então, se você não importa como, vamos pegar esse ímã grandão aqui, ó. Esse lado é um polo, essa outra região é outro polo. Não importa como você recorte, né? Como você tire pedaços aqui, essa região para a esquerda vai ser sempre um polo e a região da direita vai ser sempre outro polo. Essa aqui, como ela foi tirada aqui, ó, na vertical, vai ser o lado esquerdo e o direito aqui dessa barrinha na vertical. Essa aqui, por exemplo, que foi tirada na região de forma horizontal, tá? Vai ser na horizontal os polos, tá? O polo direito e o polo esquerdo, tá? Vocês vão ver que esses polos a gente chama de norte e sul, tá? Então, aqui ó, basicamente um ímã ele é composto de polo norte e sul. Não importa o quanto a gente quebre ou divida ele, tá? O lado que estava mais para o norte vai ser norte, o lado que está mais para o sul vai ser sul. Sempre vai ter dois polos, norte e sul. Mesmo que eu venha e pegue aqui, ó, quebre um pedacinho aqui só do sul, não tem problema. Vai ser norte e sul, sempre vai ter esses dois polos. É uma propriedade que a gente chama de inseparabilidade dos polos, tá, pessoal? Sempre vai ter, não importa o quanto você divida um ímã, ele sempre vai ter dois polos, norte e sul. E nem onde você divida esse ímã, sempre vai ter, tá? Isso ocorre por causa da posição, tá? Dos átomos que compõem, tá? Da direção dos átomos que compõem esse ímã, tá, pessoal? Então, se um ímã aqui ele tem propriedades aqui, ó, para a direita é o norte e para a esquerda é o sul, todos os átomos dele estão ordenados desse jeito, tá? Norte e sul. É como se cada átomozinho fosse um pequeno ímã com norte e sul, tá? Então não importa o quanto você divida, se você dividir aqui no meio, pro lado esquerdo vai estar azul
e para o lado direito vai estar vermelho. Se eu dividir aqui, ó, não tem problema. Para o lado esquerdo vai estar azul e para o direito vai estar vermelho. Sempre vai ter polo sul para a esquerda e polo norte para a direita. Nesse caso, tá, pessoal? Nessa representação aqui, tá? Então não importa o quanto você divida um ímã, ele sempre vai ter essa propriedade de polos magnéticos, tá? Um objeto comum, pessoal, que não tem propriedades magnéticas, geralmente ele é assim, ó, tá? Você tem essas polaridades dos átomos e dos elementos que o compõem virados para diferentes direções e sentidos, tá? Então você não tem nenhuma propriedade magnética, porque eles não estão ordenados, tá? É possível você fazer a ordenação, né? É possível você pegar um ferro e magnetizar ele, deixar ele dessa forma, tá? E é assim que são fabricados os nossos ímãs, tá? Envolve aquecer ele, aproximar ele de outros ímãs, enfim. Um procedimento aí na apostila de vocês descreve esse procedimento. Mas não é necessário que vocês saibam, é mais uma questão aí de curiosidade para vocês, tá? Mas então um material que ele não é magnetizado, ele é assim, por isso que ele não tem essa propriedade magnética, tá? Os átomos não estão rearranjados numa certa ordenação. Beleza? Então, acredito que é meio intuitivo isso, tá? Mas, pessoal, só o polo norte atrai o polo sul, tá? Tem que ser polos opostos. Então, o polo norte vai atrair o polo sul. A gente tem uma força de atração. Se você juntar sul com sul, vai ter repulsão. Se você juntar norte com norte, vai ter repulsão também, tá? Então, é o norte de um ímã que atrai o sul de outro ímã, tá? Agora, conversando um pouquinho sobre campos magnéticos, pessoal, essa atração e repulsão elas ocorrem, tá? Porque um ímã está dentro do campo magnético de outro ímã, tá? Todo ímã tem um campo magnético. E é somente dentro desse campo magnético que ocorre essa atração ou repulsão magnética, tá? Que ocorre esse fenômeno magnético, tá? Só que esse campo, em diferentes regiões, ele vai ter diferentes sentidos e direções, tá? Ele não é estático, ele não é linear, tá? Ele vai mudar a direção e o sentido dependendo de onde você está falando, tá? De onde você está medindo, tá? Então, para facilitar pra gente facilitar essa visualização do que é o campo magnético e da direção e o sentido dele, a gente desenha, né, linhas de campo magnético. Eu trouxe aqui 2 vídeos para vocês verem como é que se forma, como é que a gente consegue ver esse campo magnético, né? E a formação dessas linhas. Vou mostrar para vocês aqui agora. Reparem, aqui a gente tem um fluido cheio de pozinho de metal, tá? E ele vai aproximar esse pozinho ferroso, tá? De 2 ímãs. E vocês vão conseguir ver, tá? Como é que são essas linhas magnéticas, né? Como é que é esse campo magnético. Olha, ele aproximou. Olha como essa limalha de ferro, esse pó de ferro, ele já se movimentou, tá? Sendo atraído pelos ímãs. E formou aqui, ó, um desenho, né? Um padrão aí, que demonstra pra gente as linhas. Fiquem vendo. Ele vai colocar contra a luz agora e a gente consegue ver. Olha lá, formou a atração magnética. Olha lá. O ferro foi atraído, olha lá. Que interessante que fica. Esse é o formato do campo magnético, tá? E essas linhas que se formam são as linhas do campo magnético, que a gente chama, tá? Linhas magnéticas. Olha aqui agora esse outro vídeo aqui mostrando ele em 3 dimensões, como é que ocorre isso. Ele tem a mesma coisa, um fluido cheio de pó de ferro e ele vai colocar um ímã no meio. Aos poucos esse pó vai sendo atraído nos diferentes polos. Olha como é que fica. A gente consegue até ver as linhas do campo magnético. As linhas elas saem de um polo e vão para o outro, tá, pessoal? Eu vou mostrar a representação. Como que a gente representa isso no papel? Como é que fica isso, tá? Fica mais ou menos assim.
as linhas elas saem do Polo Norte, tá? E vão para o Polo Sul. Quanto aqui, ó, mais próximo, né? Menor é a curvatura, tá? E quanto mais longe, tá? Mais próximo ao centro aqui do polo, tá? Menor é a curvatura dela, tá? Uma volta maior que ela vai dar. Mas ela sempre sai de um polo e chega no outro, tá, pessoal? Então, o campo magnético geralmente a gente chama de B, que vem de bússola, né, pessoal? Então, a gente registra aqui, ó, B é a linha que registra o campo magnético, tá? Então, reparem que ela tem um sentido, tá? Ela sai do norte e vai para o sul. A gente vai trabalhar isso melhor na próxima aula. A Terra, pessoal, ela é um grande ímã, tá? Ela tem um grande campo magnético, isso aí vocês já devem ter ouvido falar, né? Esse campo magnético, inclusive, ele é muito importante pra gente, tá? Por que ela tem esse campo magnético? Acredita-se que seja devido ao movimento de grandes massas de ferro e níquel lá no centro da Terra, tá? Esse movimento dessas grandes massas gera esse campo magnético, transformando a Terra num grande ímã, tá? Existem aves, principalmente as aves migratórias, tá? Mas quase todas elas que conseguem se movimentar, se orientar, né? Graças à ação desse campo magnético. Elas têm órgãos específicos, tá? Que detectam esse campo magnético e a direção deles. Então elas sabem para onde elas têm que ir, para onde que elas têm que migrar, tá? Baseado nesse magnetismo, tá? Baseado no campo magnético terrestre, tá? Inclusive você tem alguns repelentes para pombas, por exemplo, né? Que eles são feitos baseado nisso, né? Eles geram um campo magnético que causa um desconforto nos pombos, né? E faz com que eles saiam daquele lugar, tá? Um detalhe interessante a gente saber, tá, pessoal? Que pela Terra ser um grande ímã, ela tem dois polos, né? O Polo Norte e o Polo Sul. Mas eles não se coincidem com o Polo Norte geográfico e o Polo Sul geográfico, tá, pessoal? Porque por convenção, o lado da bússola que aponta para o Polo Norte, a gente chama de norte da bússola. Então o norte da bússola aponta para o Polo Norte geográfico, tá? Mas se é o norte da bússola, ele está sendo atraído pelo sul magnético, né? O Polo Norte magnético atrai o Polo Sul magnético, tá? Então, como é o norte da bússola que está apontando para o norte, aqui a gente tem o Polo Sul magnético. Então é fácil de lembrar, pessoal, é o contrário. No Polo Norte geográfico a gente tem o Polo Sul magnético, tá? Eles não são exatamente no mesmo ponto, tá? Tem uma leve inclinação aqui que vocês podem ver, de alguns graus, tá? Mas nada muito diferente aqui, tá? As bússolas, pessoal, elas são usadas até hoje, elas têm grande importância, né? Você pode pensar, nossa, para que usar bússolas se tem GPS, né? Mas tem determinados locais que a gente não consegue ter o GPS, ou por questões climáticas também, acaba atrapalhando o funcionamento. Embarcações em alto mar, tá? Eles usam até hoje a bússola para conseguir se movimentar. E eles inclusive calculam, principalmente quando eles estão próximos aqui dos polos, né? Eles calculam essa diferença entre o polo geográfico e o polo magnético para conseguir se localizar melhor. Beleza? A aula de hoje era isso, pessoal, bem rapidinho, bem tranquilo, tá? Aí amanhã a gente resolve essas atividades da apostila, tá? E já finaliza esse módulo, se eu não me engano é o módulo 17. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim no Clesep, tá? Ou tirar amanhã na sala de aula, beleza? Um bom dia a todos e até amanhã.